E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou professora de Química e essa é mais uma videoaula do nosso curso de Química Básica. Então, roda a vinheta. Seguinte, para quem estava aqui na aula passada, sabe que a nossa última aula foi sobre os estados físicos da matéria e as partículas, né, a organização das partículas dentro delas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as transformações de um estado físico para o outro. Então, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante. Então, o negócio é o seguinte, nós temos aqui as mudanças de estado físico da matéria. Nós sabemos que a matéria ela é encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E nós podemos ter a transformação de um estado físico para o outro. Então, passar do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso. E essa alteração ela pode acontecer por 2 processos. Então, ela pode acontecer por absorção de calor e por liberação de calor. Então, falando aqui especificamente das mudanças que acontecem por absorção de calor, nós temos 3 processos. O primeiro é a fusão. Então, a fusão ela é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o gelo derretendo. Quando você tem lá um cubo de gelo, aí você pega esse cubo de gelo e coloca em cima da mesa e vai fazer outra coisa, esquece o cubo de gelo ali. Quando você voltar, todo o seu gelo, né, a temperatura ambiente, que ele estava em temperatura ambiente, todo o seu gelo vai ter sido transformado em água. Essa é a fusão. O processo que aconteceu ali é o processo de fusão. A segunda transformação que acontece por absorção de calor é a vaporização. A vaporização ela é a mudança que passa do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode acontecer de 3 maneiras. A primeira é a evaporação. A evaporação é, por exemplo, quando você lava roupa, né, e você coloca a roupa no varal para secar. A água ela vai sair da roupa pelo processo de evaporação. Então, ela vai se transformar em gás e vai evaporar. O segundo processo é a ebulição, tá? A ebulição, imagina lá que você vai fazer um café, por exemplo, você precisa colocar a água para ferver. Então, você coloca ela no fogo, ela vai começar a aquecer, vai chegar uma hora que ela vai começar a soltar algumas bolhas. Nesse momento, ela entrou no processo de ebulição. Então, ela está transformando do estado líquido para o estado gasoso através do processo de ebulição. E o último dos processos, o terceiro, é a calefação. A calefação ela é um processo de transformação do estado líquido para o estado gasoso que acontece instantaneamente. Que na hora que você derrama água, por exemplo, em uma chapa quente, a hora que você derrama a água, instantaneamente ela vai virar vapor. Então, você tem esses 3 processos. A evaporação, que é um processo que é um pouquinho lento, né? Então, a roupa demora para secar. Então, é um processo que é lento. A ebulição é um processo um pouco mais rápido, porque você tem um aumento de temperatura. E a calefação é um processo instantâneo. E o último dos processos de transformação que acontece por absorção de calor é a sublimação. A sublimação ela é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso sem precisar passar pelo estado líquido. Por exemplo, a sublimação do gelo seco. O segundo processo de transformação de estado físico acontece pela liberação de calor. E pela liberação de calor, nós temos outros 3 processos. Então, nós temos 3 para absorção de calor e outros 3 para liberação de calor. Então, o primeiro dos processos de liberação de calor é a condensação. A condensação, ela é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, por exemplo, a formação das nuvens no ciclo da água. Nós sabemos que a água, a temperatura ambiente, ela vai evaporar e ela vai chegar lá na atmosfera e será formada as nuvens. Para que a chuva aconteça, as moléculas de gás elas precisam ser transformadas em água de novo. Essa transformação do gás, da água na forma de gás para a água na forma líquida, acontece pelo processo de condensação. O segundo processo que acontece com liberação de calor é a solidificação.
A solidificação, ela é a mudança do estado líquido para o sólido. Por exemplo, quando você pega um copo com água e aí você coloca ele no congelador. Depois de um tempo você vai lá e você vai perceber que a água se transformou em gelo. Então ela era líquida, agora ela é um sólido. E o terceiro processo, o terceiro e último processo, é a sublimação. A sublimação, também chamada de ressublimação, será a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido. Então, para a gente sintetizar as ideias aqui, nós temos o seguinte, nós temos aqui os 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, e nós temos o nome das passagens. Então, quando nós estamos transformando de sólido para líquido, esse processo é a fusão. Do líquido para o gasoso é o processo de vaporização. Do sólido direto para o gasoso, o processo de sublimação. Fazendo o processo contrário, então você tem um gás e vai transformar para líquido. Esse processo de gasoso para líquido se chama condensação. De líquido para sólido se chama solidificação. E de gasoso direto para o sólido, você tem a sublimação. Bom, as mudanças de estado físico, elas podem ser representadas por meio da relação entre a temperatura e o tempo de exposição ao calor que essa substância teve. E isso é traduzido em um gráfico, Então, nós temos aqui um gráfico que foi elaborado para a água, ok? Esse gráfico é um gráfico de temperatura, dado em graus Celsius, por tempo. Nesse gráfico, nós temos os 3 estados físicos e as transformações que acontecem. Então, nós sabemos que 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água. Então, a água congela ou derrete a 0 graus Celsius. E nós sabemos que 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, a água ferve ou condensa a 100 graus Celsius. Nesse gráfico, nós temos aqui 4 marcações de tempo. Nessa primeira parte do gráfico aqui, eu tenho apenas água. A água, nesse primeiro espaço que eu coloquei em vermelho aqui, a água está apenas no estado sólido. Você pode comprovar isso olhando no gráfico, porque a temperatura aqui está abaixo de 0. No tempo T1, aqui embaixo, nós temos, se vocês olharem a marcação no gráfico, uma linha reta, que vai de T1 até o tempo T2. Nesse intervalo, de T1 até T2, nós temos a transformação que a gente chama de fusão, A transformação da água de sólido para líquido. Nesse processo, que é a marcação que está em vermelho aqui no gráfico, então, nesse tempo aqui, o que está em vermelho, que nós temos uma linha reta, nós estamos transformando. Nessa transformação, nós temos os 2 estados físicos ao mesmo tempo, sólido e líquido. Então, nós vamos ter água no estado sólido e água no estado líquido ao mesmo tempo. Uma coisa muito importante para a gente lembrar, nesse processo, nessa marcação de tempo de T1 até T2, a temperatura é constante, Então, nessa marcação de tempo de T1 até T2, a temperatura ela não varia, ela é uma constante. Então, a partir do momento que começou a transformação aqui no tempo T1, a temperatura ela vai se manter 0 graus Celsius, a temperatura que eu falo é a temperatura de dentro do recipiente, A temperatura ela vai se manter 0 graus Celsius até que todo sólido tenha se transformado em líquido. A partir do momento que todo sólido se transformou em líquido, você começa a ter um aumento de temperatura novamente. Então, você vai ter aqui um aumento de temperatura em roxo. Nesse aumento de temperatura em roxo, eu só tenho água no estado líquido. Então, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, eu tenho água no estado líquido. Beleza. Chegamos aqui no tempo 3 até o tempo 4. Esse intervalo de T3 até T4 é o processo que a gente chama de vaporização. A vaporização é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. E aí, para o caso da água, em 100 graus Celsius, essa vaporização ela vai estar acontecendo pelo processo de ebulição. Nesse intervalo de tempo aqui, de T3 até T4, a mesma coisa acontece. A temperatura, ela é constante. Então, de T3 até T4 e de T1 até T2, a temperatura é constante. A temperatura não vai variar, até chegar o momento em que todo líquido vai ser transformado em vapor. Quando isso acontecer, você vai ter aqui o vapor e a sua temperatura vai continuar
aumentando até que você acabe com todo o vapor que tem ali no teu recipiente, por exemplo. Então, para a gente sintetizar aqui, no que nós vimos? Nós relembramos que a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e nós vimos os processos de transformação entre esses estados físicos. Além disso, nós vimos como que essa transformação ela pode ser traduzida em um gráfico de temperatura por tempo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis, fui!